Oi pessoal, eu sou a professora Nelise e hoje eu vim falar com vocês sobre um dos livros que faz parte da lista de livros de leitura obrigatória da Unicamp 2020. É o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Bora pra aula? Bom, vocês devem estar se perguntando como a história pode ajudar na leitura de livros de literatura, esses livros que são obrigatórios tanto na Unicamp quanto na USP. Eu posso falar para vocês que a história ela ajuda muito a compreender os contextos, a problematizar as questões sociais, culturais de determinados períodos em que essas obras se inserem. Então é muito bacana, independente do livro que você estiver lendo, seja ele da lista ou não, mas principalmente esses da lista obrigatória, que você tente pensar ele não só de acordo com as suas correntes literárias, mas também relacionado a todo o contexto histórico, tanto da obra em si, quanto saber um pouquinho sobre a trajetória de vida do próprio autor. Isso é essencial para entender a obra em si, aquele livro em si que você está lendo, porque a trajetória do autor, da autora, o contexto que ele ou ela viveu é essencial, até mesmo para a gente entender os porquês daqueles temas na obra, porque falaram ou não de determinados temas, esse contexto histórico, político, social que essa pessoa está inserida muitas vezes acaba influenciando na escrita, independente se ela é de ficção ou não, como é o caso do Quarto de Despejo. Então, é essencial que eu fale para vocês um pouco sobre a trajetória dessa escritora, dessa autora, que é a Carolina Maria de Jesus, para que vocês entendam justamente a obra Quarto de Despejo. Para começar, é legal vocês saberem que a Carolina Maria de Jesus, ela nasceu em 1914 e faleceu em 1977. Então isso significa que ela viveu, uma boa parte da sua vida na segunda metade do século XX e que esse século tem características específicas, pensando mais ainda na cidade onde ela morou boa parte da sua vida, que é a cidade de São Paulo. Então, se a gente relembrar um pouquinho de história, a década de 50, 60, essas duas décadas foram importantíssimas para o desenvolvimento urbano dessa cidade, o Rio de Janeiro, São Paulo, mas São Paulo principalmente. A modernização dessa cidade vinha muito dentro desse discurso do JK na época e depois os outros presidentes que vêm também com esse discurso de atualizar, modernizar essa cidade. Então há um crescimento muito forte da população, um crescimento urbano também dentro desse contexto, e é nele em que as comunidades, as favelas vão crescer também cada vez mais. E é dentro desse contexto que a Carolina de Jesus está inserida, tá? Eu tô com a minha colinha aqui para ver algumas datas, mas assim, gente, a Carolina Maria de Jesus, ela não nasce em São Paulo, ela nasce em Minas Gerais, mas ela vem para São Paulo e ela morou boa parte da sua vida na favela do Canindé, que era uma antiga favela que ficava ali próximo das margens do rio Tietê, onde hoje está o Marginal Tietê, na cidade de São Paulo. Essa favela ela tem um crescimento muito forte, principalmente da vinda de nordestinos que chegam em São Paulo para trabalhar nas construções civis, algo que era muito comum na época. E a Carolina Maria de Jesus, ela acaba nessa trajetória de vida tendo 3 filhos. Cada um desses filhos era de um pai, de um namoro diferente que ela teve. E ela reforça bastante, inclusive ao longo do livro dela e da vida dela, entrevistas, que ela fez questão de criar esses filhos sozinha, ela não tinha muita paciência com esses casos que ela teve, esses namoros. E inclusive um deles, que foi o último, acabou abandonando a Carolina e os seus filhos. Mas a Carolina ela tem uma trajetória muito especial. Ela começou a ser alfabetizada já adulta. Muitas vezes o que ela aprendeu foi sozinha, ela foi autodidata, então ela lia muito e começou a escrever, a partir dessas leituras que ela fazia. E ela tinha um diário em que ela escrevia o dia a dia da sua vida e também do seu entorno, dessa favela onde ela morava, da sua sobrevivência nessas condições. E um dia
ali logo no final da década de 50, início da década de 60, um jornalista, o Audálio Dantas, ele trabalhava para a Folha da Manhã, um antigo jornal da época de São Paulo, e ele foi fazer uma reportagem especial sobre o dia a dia das favelas, sobre os problemas que essas pessoas enfrentavam, e ele conhece a Carolina, vê os cadernos dela, os diários, as anotações, fica encantado e resolve publicar esses diários em livro. Para vocês terem uma ideia, os relatos que a Carolina faz, eles são mais ou menos entre 1955 e 1960. Os diários só são publicados em 60, mas eles fazem tanto sucesso, chamam tanto a atenção, que o diário é traduzido em 13 idiomas. Então é legal a gente perceber isso, né? Porque na época a mídia falou muito sobre a Carolina, ela se fez muito popular muito rápido, até por conta de toda essa situação que ela vivia, por ser uma mulher negra que morava numa favela e que se tornou autodidata, que de repente escreve muito bem e chama a atenção da população para essa realidade. Continuando falando sobre essa trajetória, né? Então a Carolina, depois que o livro dela é publicado e que ela tem todo esse sucesso, ela consegue se mudar da favela do Canindé, ela vai para o bairro de Santana e depois para o bairro de Parelheiros, em São Paulo. Esses não são bairros de classe média nessa época, e não é assim uma grande mudança no sentido de mobilidade social, mas ela consegue aquilo que ela tanto desejava, que era ter a sua casa e sair de dentro da favela. Os filhos da Carolina também acabam acompanhando essa situação e ela consegue aquilo que ela queria, e ela fala muito sobre isso no livro, né? Então, mais ou menos aqui um resumo, tá, gente? Sobre a trajetória de vida dela, para vocês terem uma noção dessa inserção aí no meio editorial, no meio dos livros. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a obra em si, tá? Sobre o Quarto de Despejo. É legal a gente entender, inclusive essa edição que provavelmente vocês leram para o vestibular, ela traz uma linguagem informal. Algumas questões de gramática ali foram alteradas pelo jornalista, mas segundo ele foram poucas de pontuação, então se mantém a linguagem original com a qual ela escreveu os diários, por isso tem alguns erros mesmo de português, de gramática, enfim. Ao mesmo tempo, você tem escrita de poesias, de palavras um pouco mais rebuscadas. Então você percebe que a Carolina ela acabou incorporando algumas palavras, algum vocabulário que provavelmente ela aprendeu lendo e se informando em outros locais. Então é bem interessante quando você lê o Quarto de Despejo, você percebe muito bem essa mistura, né? Muita gente, inclusive, criticou essa questão, disse que muito provavelmente foi forçado, que não foi ela mesma que escreveu, então a gente já denota aí um preconceito da época, né, nesse sentido, mas o fato é que realmente ela escreveu esse e outros livros também. Então aí eu me volto para falar com vocês sobre o que a gente pode utilizar, né, de história, de contexto social, político, econômico dessa época no livro Quarto de Despejo. Bom, para começar, quem lê o livro percebe que ele se repete bastante, que os assuntos se repetem constantemente, e isso acaba trazendo até uma angústia pra gente, porque embora os assuntos se repitam, os assuntos são sempre os mesmos, e isso que traz a nossa angústia, né? É a questão dela estar sempre tentando entender como ela vai sobreviver ao dia seguinte, como ela vai alimentar os filhos dela. Então a gente vê sempre ela comentando, né, sobre isso. Hoje eu consegui catar tantas latinhas, eu consegui trocar por tanto de dinheiro, ou hoje me doaram algum alimento. Então às vezes as pessoas doavam alimentos quase para estragar ou já estragados e ela separava. Então você vê que é uma luta constante e todos os dias ela precisa garantir que vai ter o alimento. Muitas vezes ela tá desanimada, ela não consegue tanta coisa e ela fica preocupada principalmente com os filhos, o que os filhos vão fazer, como eles vão reagir. Preocupada também com a educação desses filhos, para que eles não se percam dentro dessa favela. E ela fala muito do dia a dia da favela, inclusive é bem interessante
o posicionamento dela a respeito do dia a dia, das brigas. Então você vê muito testemunho de brigas entre casais, então de violência doméstica, até mesmo de feminicídio, de histórias que ela vai contando ao longo do tempo, que ela vai narrando. Você vê até um certo preconceito que ela coloca com as pessoas que vinham do Nordeste, do Norte, então ela chama eles todos de nortistas, que é um vocabulário, um termo utilizado para colocar todos os nordestinos, ou até mesmo quem vem do Norte, numa coisa só, né? Então você percebe que ela tem essa visão do dia a dia da favela, mas que é um lugar que ela não quer estar, né? Então ela não quer se intrometer naquilo e nem fazer tanto parte daquilo, então ela só observa e vai escrevendo. Outra questão importante também, dentro dessa angústia que pelo menos eu senti ao ler o livro, é a questão da fome. A fome aparece muito nessa narrativa, por ela realmente não ter um emprego fixo ou não ter uma formação, então ela tá sempre em busca do que ela vai trocar para conseguir dinheiro para se alimentar. E ela sempre vai dizendo que tá tudo muito caro, que os preços vão subindo. E aí, emendando com isso, a gente já vê também a questão dos políticos, então ela fala muito sobre como os políticos aparecem de 4 em 4 anos, fazem o desfile deles na favela, dizem que vão ajudar, que vão melhorar e nada depois é feito. Então você percebe que ao longo da narrativa dela, ela fala muito dos políticos da época, então ela fala do JK, fala do Jânio Quadros, que foi o prefeito de São Paulo. Então ela fala muito desses políticos, de alguns políticos deputados que apareciam na favela do nada e de repente sumiam também. Então ela faz muito essa crítica social. E isso é bem interessante, é como se você estivesse ali do lado dela, vendo o que está acontecendo, porque a narrativa dela comove e é muito forte. Ainda dentro dessa questão da favela em si, ela chama muito a atenção para a condição das favelas, então a falta de saneamento básico, de água, de esgoto, muitas vezes eles tinham que caminhar quilômetros para conseguir pegar água, ou né, muitas vezes não se tinha nenhum tipo de atenção para esse lugar. Era um lugar que ficava à margem, que era deixado de lado, e é por isso que ela usa essa metáfora, que é o título do livro, que é o quarto de despejo. A favela, então, seria o quarto de despejo, aquele quartinho que fica escondido, onde você joga toda a bagunça, onde você não abre a porta, você não arruma. E o centro de São Paulo, os bairros de classe média alta, seriam então a sala de estar, né? Aquele lugar que você entra e já conhece logo de cara na casa. É o lugar onde aquilo tá tudo arrumado, tá tudo limpo e bonito, as casas são grandes, bem pintadas. E a favela é o quartinho que você despeja tudo que não é de bom. Então, em todo momento, ela reforça essa ideia. Eu acho que para além da leitura, a gente tem que pensar também como provavelmente a Unicamp vai se posicionar e vai questionar a respeito dessa obra. Bom, eu, Annelise, penso que muito provavelmente a Unicamp não colocou essa obra aí à toa e que ela pode vir a trazer um questionamento, talvez, de rupturas e permanências dessa questão toda da vida na favela, do ambiente que é deixado de lado, que é deixado à margem da sociedade, até mesmo da questão da mulher negra nesse momento. Isso é muito falado ao longo do livro. Então eu penso que a Unicamp vai vir com esse lado mais de crítica social, tá? Eu vou mostrar para vocês depois algumas questões que elas focam mais na ideia da escrita formal, dos erros de português. Eu não acho que a Unicamp vai focar tanto nesse sentido. Até porque, né, a gente sabe que a Unicamp trouxe outras obras importantes, como por exemplo o disco do Racionais, Sobrevivendo ao Inferno, e nesse disco a gente tem uma permanência muito forte ainda da questão da favela, da questão dessa vida à margem da sociedade, que as pessoas tendem a esconder, a colocar de lado. Então, eu não sei, eu penso aqui que talvez a Unicamp possa colocar algo relacionado com o disco dos Racionais também e a Carolina Maria de Jesus, né? Então a gente tem os mesmos protagonistas, que são os negros, dentro desse lugar que é a margem, que é a favela, e vivendo os mesmos problemas, vamos dizer assim. Claro que muita coisa mudou no sentido de se ter atenção e da tomada desse empoderamento das pessoas que moram nesses lugares.
da tomada de coragem dessas pessoas de se posicionar. Porém, eu acredito que o Estado, as instituições públicas ainda deixam muito de lado essa questão. Então eu acho que a Unicamp ela vai acabar virando aí mais para essa questão dessa problemática social nas perguntas dela de literatura e tudo mais. Até porque, se a gente lembrar, a Unicamp também vai fazer algumas questões interdisciplinares, então quem sabe tá ali no meio também. Eu trouxe aqui um exemplo de uma questão da Unicamp do ano passado, em que ela utilizou o quarto de despejo, já fazia parte da lista de livros, para vocês verem como a Unicamp utilizou, até mesmo para comprovar isso que eu falei para vocês agora, tá? Eu vou colocar aqui a questão para vocês lerem comigo. Bom, ele tira então um trecho, é a página 43 do livro, em que ela diz assim: nas ruas e casas comerciais já se vê as faixas indicando os nomes dos futuros deputados. Alguns nomes já são conhecidos, são reincidentes que já foram preteridos nas urnas, mas o povo não está interessado nas eleições, que é o cavalo de Troia que aparece de 4 em 4 anos. Então, ela traz, né, como eu disse para vocês, essa questão dos políticos só aparecerem quando convém e depois deixam a favela de lado. O trecho anterior faz parte das considerações políticas que aparecem repetidamente em Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Considerando o conjunto dessas observações, indique a alternativa que resume de modo adequado a posição da autora sobre a lógica política das eleições. Então vocês estão vendo, gente, eles retiraram uma crítica social, política que a Carolina faz e jogam aqui pra gente tentar interpretar. Então não é uma questão de, o que ela erra no português? É uma questão de pensar um pouquinho a mais, né? Então aí a gente tem as 4 alternativas. Por meio das eleições, políticos de determinados partidos acabam se perpetuando no exercício do poder. Acho que não é exatamente isso, né? Ela traz dizendo que, olha, eles tentaram nos anos anteriores, não conseguiram e eles estão aqui de novo. Acho que não é exatamente isso que ela está criticando, né? A ideia do cavalo de Troia é muito importante. A alternativa B, os políticos se aproximam do povo e depois das eleições se esquecem dos compromissos assumidos. Então essa aí é a mais adequada, tá? Essa é a alternativa correta do gabarito. E ela fala isso, né? Eles chegam aqui, entram, conversam, fazem todo um desfile e somem. A letra C, os políticos preteridos são aqueles que acabam vencendo as eleições por força da sua persistência. Também acho que não é essa a mais adequada, né? E a letra D, graças ao desinteresse do povo, os políticos se apropriam do Estado, contrariando a própria democracia. Então, assim, não é exatamente essa a ideia, tá? Aqui ela não tá falando também de questão de autoritarismo. E se a gente pegar a obra do Quarto de Despejo, se você tiver o livro aí, você pode ver que várias vezes ela retorna nessa ideia. Então tem, por exemplo, aqui um texto de 20 de maio de 56, que ela repete, né? Quando um político diz nos seus discursos que está ao lado do povo, que visa incluir-se na política para melhorar as nossas condições de vida, pedindo nosso voto, prometendo congelar os preços, já está ciente que abordando este grave problema, ele vence nas urnas. Depois, divorcia-se do povo. Então, essa é a ideia, né, de que eles chegam aqui, fazem, prometem, mas nunca cumprem, depois somem, desaparecem e deixam a favela à margem, né? Então é isso, gente, foi mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, é um breve comentário sobre a obra, mas eu deixo aqui algumas dicas nos vídeos para você que vai prestar o vestibular da Unicamp esse final de semana. Se você gostou desse vídeo e dos outros vídeos aqui do canal, já se inscreve, tá? Deixa aqui o seu comentário, a sua curtida. Não se esquece também de ativar o sininho para você receber todas as novidades. E se você está prestando outros vestibulares, aqui no canal tem uma playlist completa de História Geral, de História do Brasil, para você fazer aquela revisão. E também tem uma playlist sobre os vestibulares, onde eu dou dicas, inclusive, sobre o vestibular da Unicamp. Então, até a próxima aula!